A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim América apresenta Smart, silêncio, meditação, asseio pessoal e coletivo, reverência e testemunho. Ao entrar na igreja, desligue o seu celular e ligue-se a Deus. Facilite o trabalho dos diáconos na localização de assentos disponíveis para os membros e convidados. Evite deixar espaços vazios nos bancos que possam acomodar mais pessoas. Não deixe pertences ou bolsas sobre o banco. Banheiros e bebedouros estão localizados no nível inferior. Em caso de emergência, utilize as saídas sinalizadas, portas laterais atrás da plataforma e porta principal. Aos queridos papais e mamães, se seu filho ou filha chorar e precisar de atenção especial, dirija-se à sala de apoio, também localizada no nível inferior. Lá você encontra um trocador, materiais necessários e um ambiente tranquilo. Se preferir, assista ao culto ao vivo no salão de jovens. Ao finalizar do culto, a saída será organizada pelos diáconos. Oportunidades para servir. Nos corredores internos e externos da igreja, você encontra livros, revistas e outros materiais grátis. Leve o quanto quiser e presenteie seus amigos. Louve ao Senhor com sua reverência. Obrigado pela atenção. Nosso maravilhoso Deus, nossas vozes cantam em teu louvor, nossos olhos contemplam teu fulgor, nossos lábios bendizem teu amor. Nosso maravilhoso Deus, Rei poderoso, Mestre da terra e céu, nosso supremo Criador, eterno benfeitor, maravilhoso Deus. Santo Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome nesta manhã, Senhor. Os teus filhos se reúnem neste dia porque creem que Ele é santo. E, portanto, ó Deus, nesta manhã queremos render a Ti um louvor que seja como incenso suave na Tua presença. Que apenas o Espírito Santo de Deus esteja no nosso meio, Senhor. Que nós possamos ter paz de espírito, reverência na Tua presença, noção da Tua santidade, Senhor. E assim recebamos a bênção que o Senhor tem para nós neste dia, em nome de Jesus. Bom dia, igreja. Feliz sábado. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui na casa do Senhor, nesse dia tão especial, tão gostoso que é o sábado. Gostaria de apresentar aqui a plataforma. O irmão Murilo, ancião dessa igreja, está aqui conosco. Também o Eloy, também ancião. E a pregadora dessa manhã, Cristiane Júlia. Ela é de Belo Horizonte, é psicóloga e também é aluna do Viva desse mês. É um prazer para nós tê-la conosco, é um prazer também tê-la aqui. E eu sou o Raul, membro dessa igreja. Desejo a todos um feliz sábado.
2? Ah, sim. Agora chegou a hora das crianças. Tem criança aí hoje? Ui, deixa eu ver se tô esperando vocês aqui, hein? Não precisa correr que eu espero. Os pequenos também, os bebês, todo mundo eu quero aqui na frente, hein? Vamos lá. Isso, belezinha. Já veio todas? Acho que sim, né? Bom dia, criançada. Eu sou uma tia que gosta de falar com as mãos, que gosta de andar, que gosta de fazer um monte de coisa. Mas hoje eu vou ficar um pouquinho paradinha aqui, tá? O tio aqui vai me ajudar com o microfone. Tio? Isso. Tá? E eu quero que vocês observem aqui na minha mão, que vai acontecer uma coisa aqui na minha mão. Com uma historinha que vocês já conhecem, mas é sempre bom lembrar, né? Às vezes tem coisas que não aprendemos, vamos aprender agora. Essa historinha nos conta de um gigante, mas era um gigante muito, muito grande e um gigante muito, muito forte. As pessoas tinham muito medo dele. Aonde ele chegava, todo mundo corria desse gigante. E esse gigante tinha uma coisa, ele não gostava de Deus. E ele não gostava também, sabe de quem? Do povo de Deus. Olha que coisa. Um dia, ele fez um desafio e disse bem assim: me mandem um homem para cá, para lutar comigo. Se eu vencer, vocês todos vão ser meus escravos. Mas se eu perder, nós todos vamos ser escravos de vocês. Ah, mas sabe o que aconteceu? Ninguém queria saber de lutar com ele. Todo mundo tinha medo de lutar com ele. Precisa ver. Tinha gente que saía correndo de medo. Perto dali, não muito perto, havia uma casa de um homem que ele tinha 8 filhos. 8 filhos. Tinham filhos grandes, assim, bem fortes e bem altos. E esses filhos já estavam no exército. Olha, vamos ver o que vai sair aqui, hein? Esses filhos já estavam no exército, porque eles eram fortes e eram bem inteligentes. Mas esse homem também tinha um filho que era muito especial. Era um filho que amava muito a Deus. E ele era o quê? Pastor. Pastor de ovelhas, cuidava lá das ovelhinhas. Mas sabe de uma coisa? Ele não era alto, ele não tinha muita força, mas ele amava muito a Deus. E Deus estava sempre do lado dele. Sabe o que ele fazia todo dia? Ele orava para Deus, ele cantava para Deus, ele tocava para Deus. Sabe como era o nome dele? Quem sabe? Muito bem, eu sabia que vocês já conheciam essa história. Vocês são muito inteligentes, né? E Davi estava lá cuidando de ovelhas, e ele já teve, sabe o quê? Ele enfrentou um leão bem feroz, e ele enfrentou também um urso. Então, ele também era forte, porque ele tinha quem do lado dele? Deus sempre estava com ele. Tudo que ele precisava, ele orava para Deus, e Deus o ajudava. Um dia, o pai dele disse assim para ele: olha aqui, Davi, faz um favor para mim, pega essas mercadorias aqui, e leva lá para os seus irmãos que estão já no exército. Leva lá para eles. E ele, como era muito obediente, igualzinho a vocês, assim, todos são obedientes, né? Ele, na hora, falou: pode deixar, pai, eu vou levar lá para os meus irmãos essas mercadorias. E ele foi levando essas mercadorias para os seus irmãos. Quando ele chegou lá, ele descobriu que tinha esse desafio. Era o desafio que o gigante tinha feito. Era Golias, esse gigante. E ele, então, falou assim, todo mundo com medo, e ele descobriu esse desafio. Ele falou: pode deixar, deixa, eu vou lá enfrentar esse gigante aí muito bravo. Todo mundo começou a rir dele, porque ele era o quê? Fraquinho, baixinho. Ele falou: não, pode deixar que eu enfrento esse gigante. Como que você vai enfrentar esse gigante se você é pequenininho e ele é muito, muito grande? Aí ele disse assim: ah, pode deixar, me põe a armadura, me põe a espada, que eu vou enfrentar, porque eu já enfrentei leão, eu já enfrentei urso, e Deus está sempre do meu lado. E ele então foi lá, colocou a armadura e a espada. Mas sabe de uma coisa? Ele não conseguiu ir com a espada, não conseguiu ir com a armadura, porque ele era baixinho, ficou arrastando pesado assim, ó.
E ele não conseguiu andar. Ele falou, pode tirar tudo isso, tira tudo isso de mim, porque eu não estou conseguindo. Eu preciso só de quê? 5 pedrinhas. Foi lá, pegou 5 pedrinhas e pegou também a sua funda, que parece um estilingue. Conhece estilingue? Que bom, né? Na era da internet eu fiquei com medo dessa pergunta. Igual estilingue. E aí ele pôs a pedrinha e foi lá lutar. Quando o gigante olhou lá e viu aquele menino pequenininho. O gigante riu. Zombou de Deus, zombou do menino, zombou de todo aquele pessoal que estava lá. E aí, sabe o que aconteceu? O gigante ficou rindo dele e ele disse assim, você vem com espada e vem com armadura. E eu vou com o quê? Eu vou com o Senhor. E eles, então, começaram a lutar. Davi pegou aquela pedrinha e aquela funda, que nem um estilingue, e ele começou a girar a pedrinha, girou, jogou. E aí ele pegou outra pedrinha, que eram quantas mesmo? 5. Girou. E aquela pedrinha foi. E mais uma. E o gigante que era assim, grandão. E Davi assim, pequenininho. A pedra girou e foi, bateu bem na testa. O que aconteceu com aquele gigante? Ele caiu e ele nunca mais se levantou. Sabe o que essa história ensina pra gente? Que tudo pode naquele que tem Deus do lado. Tudo pode. Tudo posso naquele que tem o Deus. Se você um dia estiver com medo, se um dia você achar, é impossível, isso é impossível, ora para Deus. Se Deus achar que é bom para você, Ele vai te ajudar nessa hora. Assim como Ele ajudou Davi, porque Davi estava sempre do lado dele, sempre orando, sempre do lado dele cantando. E vocês também são assim. Eu espero que vocês lembrem sempre de orar para Deus e cantar como Davi cantava. Espero que vocês tenham gostado da história. Uma história conhecida, mas de maneira diferente. Agora eu quero que vocês em silêncio, bem quietinhos, sem correr. Vai com a mamãe um pouquinho, tá bom? Para esperar a hora do culto. Vamos lá? Bom dia, queridos. Feliz sábado. Que bênção e que privilégio é podermos estar na casa do nosso Deus para juntos adorarmos num lugar confortável, com esse ar-condicionado funcionando. Que bênção, né? Para que a gente possa adorar confortavelmente ao nosso Deus. Vamos então preparar o nosso espírito para a mensagem. Vamos nos envolver mais ativamente com o culto de adoração que nós vamos prestar ao nosso Deus. Estamos prestando já. Então vamos usar as nossas vozes neste momento para louvá-lo. Fixa teus olhos no Mestre. Hino de número 360. É com esse hino que nós iniciaremos a nossa adoração através do louvor. Fixa teus
Só as mulheres. Se as ondas quiserem navegar, os homens. Todos louvando. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre. Maravilhas do seu doce amor. Se aflito, sem fé, sem coragem, vagando nas sendas do mal, do mundo seguindo a miragem, não ouves a voz divina. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre. Maravilhas do seu doce amor. Que mensagem preciosa nós temos na letra desse hino. O nosso Deus maravilhoso, nosso Deus poderoso, que tem poder para nos livrar das garras do mal, nosso precioso Salvador Jesus Cristo, que um dia morreu por nós. Vamos louvá-lo com o hino de número 93, Precioso é Jesus para mim. Louve. Precioso é Jesus, o meu Rei Salvador, a Ele somente darei meu louvor. É fonte de vida, de força e vigor. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Jesus bate a porta do meu coração e espera paciente, quer dar-me o perdão. Que seu sacrifício não seja em vão. Precioso é Jesus para mim. Louve. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Preciosas promessas eu tenho do Rei, com Ele num lar perenal morarei. Ele é precioso para você, então declare.
Salvador Jesus Cristo é precioso e Ele é fiel a nós. Vamos nos colocar em pé e vamos entoar o hino de número 35, Tu és fiel, Senhor. E todos louvam-te. Então declare: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, tuas bênçãos nos dás. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Pleno perdão nos dás. Que segurança. Amém. Sempre nos guias na senda do bem e no porvir que doce espera, Ele nos receberá. No lar de além, Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, tuas bênçãos nos dás. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Como acabamos de cantar, quantas bênçãos recebemos de Deus. Eu imagino que muitos aqui estão retornando das merecidas férias. E Deus o protegeu durante as estradas, as viagens que fizemos. Estamos aqui para dizer a Deus muito obrigado por isso. Eu acredito que você tem muitos motivos para agradecer a Deus pela vida, pela proteção, pela família, pelo ar que respiramos, por tantas coisas que Deus coloca à disposição de cada um de nós. E esse é o momento que você tem para demonstrar isso a Deus. Se você quiser externar isso vindo aqui até a frente, você poderá fazê-lo. Se você quiser ficar no seu lugar, também poderá ficar. Nós temos aqui a nossa arca
E a sua lateral aí nas extremidades da igreja você vai encontrar um formulário específico se você desejar fazer algum pedido por algum familiar, por algum querido seu, ou pela doença, ou por agradecimento, e você poderá colocar naquela arca. A igreja dispõe de um grupo de pessoas que oram por esses pedidos que você coloca ali. Portanto, você poderá fazer. Aqueles que puderem, se coloquem de joelho e vamos orar ao nosso Deus. Nosso querido Deus e nosso querido Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo milagre da vida. Nós te louvamos, Senhor, pelo despertar feliz desta manhã. Nós te louvamos, Senhor, porque fomos impulsionados pelo Espírito Santo para estarmos aqui, para prestarmos um culto de louvor e gratidão a Ti. Nós te louvamos, Senhor, porque o sol está brilhando lá fora, mas nós queremos agora que o sol da justiça, que é Cristo Jesus, que Ele venha brilhar na vida de cada um aqui nesta manhã. Nós te louvamos, Senhor, pelo plano da redenção que nós encontramos em Cristo Jesus. E nós queremos que agora Cristo Jesus, Ele nasça e renasça em cada coração aqui presente. Nós queremos que o Espírito Santo também se faça presente naquela tua serva que foi escolhida para trazer a mensagem a Cristiano. Que mais uma vez ela possa ser usada por Ti e que a sua mensagem possa tocar em cada coração. Pai querido, nós queremos sentir aqui o Teu abraço, o Teu calor, o Teu carinho. Se existe alguém aqui que está triste, está se sentindo desamparado, que Tu possa acolher com a Tua misericórdia, com o Teu amor, e que ele possa se sentir abraçado por Ti. Pai querido, esteja com a irmã Ruth, que realizou uma cirurgia no decorrer dessa semana, e ela já foi amparada, está sendo confortada por Ti, está se restabelecendo na Tua graça. Também nós te pedimos pelo nosso querido pastor Lanza, que também necessita das nossas orações. Dá a ele força, Pai querido, e também te pedimos pelo restabelecimento pleno e breve da sua saúde também. Os demais filhos teus estão passando também por necessidade. O Rogério, que também está precisando muito da tua ajuda, porque nós confiamos nos méritos do maior médico que passou aqui por essa terra, que o mundo já conheceu, que foi Cristo Jesus. Senhor, sabemos que não merecemos tantas bênçãos, mas porque Tu amaste o mundo de tal maneira que enviaste o Teu Filho, por isso nós pedimos em nome dEle. É isso que nós Te colocamos diante de Ti pelo Teu maravilhoso amor. Em nome de Jesus nós o rogamos. Amém. Pai, ouça nossos corações, que pedindo aqui estão por total transformação. Sim, queremos ser somente o que Tu desejares, ó Senhor, que o Teu querer se cumpra em nós. Amém. Bom dia, um feliz sábado para todos. Que o amor de Cristo nos una e nos liberte, de fato. Que Ele seja louvado aqui.
Por mais que eu pense dizer as palavras certas, por mais que eu tente escolher o caminho estreito, por mais que eu busque te ver em cada detalhe do meu dia, eu ainda tropeço. por mais que eu tenha amor pela tua palavra, por mais que eu veja além, eu tenho medo. Por mais que eu ouça a tua voz no barulho desse mundo, eu ainda tropeço. Suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente para mudar quem eu sou e o que eu fiz em quem Ele vê em mim. Por mais que espere em ti, me esqueço. Por mais que eu fale de ti, eu não mereço. Por mais que eu sinta a tua mão conduzindo meu caminho, eu ainda tropeço. Suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente para mudar quem eu sou e o que eu fiz em quem Ele vê em mim. E o medo já se foi, a paz de Deus aqui. Escuto a sua voz falando a mim. E o medo já se foi, a paz de Deus aqui. Escuto a sua voz falando a mim. Suficiente É o amor de Deus por mim, suficiente para mudar quem eu sou e o que eu fiz. suficiente é o amor De Deus por mim,
Tudo bem? Tá ferindo seus ouvidos o som? Tá bom? Ok. Confio em vocês, tá bom? Me ajudem com isso. Queridos, feliz sábado é a saudação mais gostosa que nós podemos desejar a alguém, não é? Nós vamos nos cumprimentar assim por toda a eternidade. Nós somos um povo específico. Nós somos um povo separado. Nós somos um povo o qual Deus nos chamou para que levantássemos a bandeira de uma lei de amor que Ele estabeleceu. Que nós tenhamos coragem de viver exatamente como Ele nos pede. Sabe, pregar é muito difícil. Muito difícil. E eu agradeço ao irmão que orou por nós, porque uma frase nestas orações me chama muito a atenção, que é: Senhor, abençoe, por favor, ou unja a serva que o Senhor já escolheu. Queridos, toda vez que alguém assume esta posição, ele foi escolhido. Não necessariamente ele vai falar o que deveria, mas isso é um acerto de contas com Deus. É por isso que eu fico tão nervosa quando prego. Não é porque a igreja está cheia, mas porque eu aprendi desde a minha infância que este é um lugar santo. Quando você entra naquela porta, você não entrou em qualquer lugar. Quando você entra naquela porta, você não está num clube, numa rede social. Você não está num lugar em que você veio simplesmente encontrar amigos. Você veio para tudo isso, mas não foi com esse propósito. Esse lugar é santo. Portanto, o nosso comportamento, a nossa atitude, o nosso pensamento tem que louvar e adorar o nome de Deus, apenas isto, porque Ele é santo. E com o passar do tempo, nós estamos perdendo a noção da santidade de Deus, não é assim? De repente, a gente não sabe exatamente aonde está e como se comportar. Que Deus seja louvado hoje pelo nosso comportamento e especialmente pela sua mente, porque ela é o campo de batalha em que acontece a verdadeira adoração a Deus. Eu louvo a Deus, agradeço imensamente por ter sido escolhida para estar no meio de vocês, porque vocês são meus irmãos. E eu fico feliz, eu estava falando com o nosso grupo no outro fim de semana, que o meu coração fica cheio de alegria quando eu conheço irmãos novos, porque eu vou morar com vocês. A gente vai ficar juntos, sabia? A gente vai ficar juntos por longo tempo. Espero que vocês me aguentem, viu? 1000 anos é só a primeira parte. A gente vai morar juntos. Obrigada pelo convite de estar aqui. Eu quero agradecer também ao Viva pela oportunidade, por pessoas que se colocaram na mão de Deus para se tornarem servos do Deus Altíssimo. E eu agradeço a Deus a oportunidade de ter passado por esse curso e convivido com pessoas tão queridas e especiais. Vocês moram já no meu coração e eu amo vocês. Talvez a gente se separe por algum tempo, mas logo, logo a gente vai estar juntos de novo. Se você tiver a oportunidade de passar pelo Viva, de fazer um curso lá, se coloque nas mãos de Deus e vá. É um lugar muito especial. Querido, abra sua Bíblia, por favor, em 2 Reis, capítulo 5. E enquanto você abre, eu vou explicando para você que eu gosto muito das histórias bíblicas, muito, tremendamente. Elas têm um objetivo. E o que mais me chama a atenção, o que mais me impressiona, é que Deus não escondeu da sua palavra aquelas histórias de fracasso, onde as pessoas erraram tremendamente e algumas até se perderam. Deus não ocultou dos nossos olhos, das nossas vistas, que soubéssemos na íntegra erros e acertos, para que nós tivéssemos um referencial. Graças a Deus por isso, não? A história que está em 2 Reis, capítulo 5, é uma história tremendamente triste. É uma história de fracasso, é uma história muito terrível. Faz tremer o nosso coração. Mas eu louvo a Deus, porque se essa história está registrada aí, ela tem um propósito, e que ela cumpra nessa manhã o propósito que ela tem. É a história de alguém que precisou fazer escolhas.
mas fez escolhas erradas. Não viveu segundo a norma de fé que o nosso Deus nos pede. Sabe, eu conheci algumas pessoas que têm medo de escolhas. Eu recebi uma mulher no consultório uma vez que ela disse assim: eu queria que Deus tirasse meu livre-arbítrio, porque eu tenho medo de errar. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Deus não está sentado no trono com um chicote na mão. Ele não está vigiando todos os seus erros a cada minuto para puxar o seu tapete e dizer: errou, vou punir. Não é assim que funciona. A Trindade amável e santa coloca todos os recursos à nossa disposição para que possamos acertar. Quando nós erramos, aí o amor terno do Senhor cresce ainda mais. Sabia disso? Isso está escrito. Ele manda anjos correndo para te tomar no colo e dizer: não, esse não é o caminho, vamos juntos, eu posso te ajudar. Todas as histórias registradas na Bíblia foram assim. Pessoas que erraram e que receberam ajuda divina. Os olhos de Deus estão todo momento sobre nós. Do contrário, Satanás já teria nos aniquilado. Ele odeia os seres humanos. E sabe, quem tem filhos aqui pode entender o que eu vou dizer agora. Quando alguém quer machucar você, e ele quer machucar de verdade, ele fere quem? Aonde é que dói mais? Nos filhos. Quando você machuca o filho, como é que fica o coração do pai? Já ouvi alguns pais dizerem assim: é só uma gripe, mas podia ser tanto comigo e não com ele. E eu fico pensando no amor de Jesus desta mesma forma. Satanás nos odeia e quer nos aniquilar. Por quê? Porque dói no coração de quem? De Deus. Ele quer ferir o pai, então ele vai em quem? Nos filhos. E Deus tem eterno amor para tratar com seus filhos. Mas olha, nesse campo, Deus diz: obedeça. E eu serei com você todo o tempo. Quando nós saímos do caminho, Satanás luta pelo terreno daquela alma. É por isso que a Bíblia nos diz assim: quando você desviar para a esquerda, quando você desviar para a direita, o que vai acontecer? Você vai ouvir atrás de você uma voz dizendo: não, vem para cá, esse aqui é o caminho, andai nele. Nós temos ajuda, o céu está todo disposto a nos colocar, a viver uma alta norma de vida. E essa alta e elevada norma de vida foi dada aos adventistas do sétimo dia, sim. Como foi dada no passado aos israelitas? Para que eles fossem exclusivos? Não. Só eles fossem salvos? Não. Para que todas as nações em volta olhassem para eles e dissessem: como esse povo é feliz, como esse povo é saudável, eu quero viver como eles. Vamos lá descobrir o que está acontecendo. Eles deveriam ser a norma de vida para todas as outras nações. E na misericórdia infinita de Deus pelos seres humanos, Ele levantou um povo que deveria viver uma alta norma de vida. E então todas as pessoas de fora diriam a nós: eu quero ser feliz como você é. Eu quero ter saúde como você tem. Eu quero ter uma família estruturada como é a sua. Você tem poder e eu quero saber de onde você recebe isso. Mas o que está acontecendo conosco? Amigos, me desculpem. Eu não conheço vocês, não conheço a família de vocês, não conheço nada sobre vocês. Eu acabei de conhecer as pessoas com as quais estou convivendo há alguns dias. Mas não tem uma igreja que eu vá pregar em que as pessoas não me dizem ou ligam desesperadas: vem pregar na minha igreja. Vem pregar aqui, porque aqui o índice de divórcio aumentou demais, a gente não sabe o que fazer. Vem pregar na minha igreja, pelo amor de Deus, porque está acontecendo essa e aquela outra desgraça. Outro dia eu fui chamada para pregar numa igreja em que eles me pediram assim: por favor, vem falar sobre família, fala para os pais, porque aqui os pais estão disputando qual dos filhos beija primeiro na boca. Entendem isso?
A história dessa manhã é o exemplo vivo de alguém que recebeu os melhores dons do céu e não permaneceu neles. Mas, queridos, olha o que acontece quando nós não permanecemos na alta norma de justiça a qual Deus nos colocou e ainda nos proveu de todos os recursos para obedecer. Tem uma comitiva inteira de anjos nessa manhã aqui conosco. O céu todo está aberto para derramar suas bênçãos. O que acontece conosco? A história de hoje vai nos ensinar uma lição preciosa para que a gente caminhe no caminho que Deus nos deu. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do verso 20, está escrito assim: Geazi é atacado de lepra. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão lhe desse alguma coisa do que lhe trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: Vai tudo bem? Ele respondeu: Tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã ser servido tomar 2 talentos. Insistiu com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou, se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? Respondeu ele: Teu servo não foi a parte alguma. Porém ele disse: Porventura, não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes olivais, e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. O que você acha dessa história? Meu coração fica bastante inquieto todas as vezes que eu leio sobre Geazi. Sabe o que acontece? Verifique essa história hoje à tarde na sua casa em Profetas e Reis. O capítulo é Naamã. Uma história linda também. Outro sermão. Hoje a gente quer ficar com o finalzinho da história, Geazi. Amigos, por longo tempo, ouça isso, por longo tempo, os melhores dons do céu estiveram ao alcance de Geazi. Acredita nisso? O espírito de profecia diz que ele teve por longo tempo o privilégio de ter altos e santos dons à sua disposição. Sabe por que meu coração treme com a história de Geazi? Porque Geazi não era uma pessoa que estava conhecendo a Deus naquele momento. E alguns leem essa história e dizem assim: que Deus cruel, só fica com a última parte. O moço errou, ficou leproso para sempre. Não foi isso que aconteceu naquela história. Deus não pune ninguém dessa forma. Deus nos dá infinitas chances. E quantas vezes o centro de batalha da vida de Geazi foi um campo em que se perderam batalhas para o céu. Todas as vezes que nós permanecemos no pecado e no erro, significa que no nosso maior campo de batalha, que é a mente, Deus ou o diabo estão ganhando. Acredite nisso. Se você está sentado aqui hoje e não está adorando a Deus na mente, não significa nada você ter vindo aqui.
É aqui que as coisas acontecem. E é por aqui que tudo será decidido. É por conta disso mesmo que Deus nos deu alta norma de vida, pedindo que a sua mente ficasse clara, sã, sadia, para que Deus se comunicasse com você. Do contrário, quem é que manda? Quem é que domina? É por isso, queridos, que o assunto da moda, que é santidade, pecado, não pecado, tem enchido tanto as pessoas de discussão. Isso não tem que ser discussão para nós, pecado é pecado. Quantas vezes nós nos emocionamos com os arautos cantando, pecado é pecado, precisou de alguém morrer, não foi assim? Não é isso que é graça? Alguém vem, paga, e você continua no pecado? Geazi tinha toda a aparência de um cristão e de um cristão fervoroso. Acreditem, ele fazia parte da maior escola de profetas daquele momento. Geazi teve o privilégio de conviver com ninguém menos do que Eliseu. Sabe quem foi Eliseu? Eliseu fez coisa que eu fico perguntando, Senhor, como é que funciona isso? Multiplicou comida, ressuscitou gente, fez machado boiar. Geazi acompanhou aquilo tudo. Geazi estava junto, queridos, por longo tempo. Os melhores dons do céu estavam ao alcance dele. Mas sabe o que aconteceu no campo de batalha da mente dele? Ele alimentou pecados ocultos. Muitos de nós também temos aparência de cristãos fervorosos. Talvez eu também tenha. Mas o meu dever é estar diante do Senhor dia a dia, dizendo, aonde, Senhor, existem cantos escuros nesse coração enganoso, me mostra. Eu preciso santificar a minha vida para o teu louvor. Deus mostra. Ele mostra, sabe por que Ele mostra? Porque Ele te ama com amor eterno. É por isso que Ele mostra. Não é para você ficar triste, nossa, olha como que eu sou. Não é para você ficar angustiado. É para você vencer. É por isso que Deus nos mostra os nossos erros. Eu tenho absoluta certeza de que Deus mostrou a Geazi o que estava acontecendo. Muitas e muitas e muitas vezes, até que ele perdeu a noção do que ele estava fazendo e a quem ele estava adorando. É tanta blasfêmia que a história diz assim: Geazi procurou Naamã e disse o quê? Tão certo como vive o Senhor. Gente, ele jurou pelo nome de Deus que o que ele estava fazendo era certo. Perdeu completamente a noção do que era certo ou errado, santo e profano, mesmo convivendo com o maior profeta de todas as gerações, para mim. Foi a mesma coisa que aconteceu com Judas. Judas comeu comida da mão de Jesus. Judas caminhou com Cristo, olhou nos olhos dele, dormiu com Jesus, levantou com Jesus. Só que ele achava que as ideias dele eram melhores. E ele achava, eu vou ajudar esse homem a tomar logo esse reino. Judas não acreditava que quando ele vendesse o Senhor, ia acontecer o que aconteceu. Ele pensava, ele vai sair dessa. Ele vai fazer um milagre para salvar a própria vida, vai tomar o reino, vai ficar tudo bem. E eu vou ajudá-lo a instituir logo esse reino, porque está demorando muito. Todas as vezes que nós pensamos que as nossas ideias são melhores que as de Deus, o que vai acontecer conosco? Todas as vezes que eu me aventuro a pensar que o jeito que eu penso é melhor, sabe o que acontece comigo? Eu perco de vista aquilo que Deus nos deu. E tem norma clara para tudo. Tem jeito de viver, é por isso que eu amo esse Deus maravilhoso. Ele não nos deixou enganados. Diz tudo exatamente como nós devemos fazer. Além disso, Geazi usou de mentira e de engano. E essas são as armas de quem? Então eu queria trabalhar um pouquinho com vocês na questão engano. Porque nós precisamos estar atentos. Satanás quer nos deixar enganados, mas Cristo quer abrir diante de nós a verdade, para que nós sejamos felizes. Para cada coisa importante, para cada instituição que Deus criou, Satanás criou uma contrafação. O que significa isso? Vamos juntos. Deus criou o sábado, o diabo criou? A adoração ao domingo. Cristo criou a família, e o diabo? O divórcio.
Deus criou o sexo, o diabo criou? Deus criou reforma de saúde, vida saudável. O diabo criou? O diabo criou o McDonald's? Não sei, talvez. Criou toda forma de perversão, não é? Sabe por quê? Porque ele quer nos enganar. E muitos de nós têm ficado distraídos nisso. Temos adotado práticas satânicas na nossa vida. Temos aberto espaço para que Satanás entre na nossa casa. Por que nós sofremos agora das mesmas doenças que todo mundo? Por que a nossa família é infeliz igual todo mundo? Por que a gente se separa igual todo mundo? Por que a gente é igual todo mundo? Eu não consigo entender, porque nós somos chamados para ser diferentes. Nós não podemos ser igual a todo mundo. Nós somos melhores. Não por conta de orgulho, mas porque Deus nos disse o caminho que deveríamos andar. E muitas pessoas viriam atrás de nós dizendo: me ensina o caminho. Um escritor conhecido desta igreja postou numa rede social esta semana o seguinte texto, e eu quero que você reflita e me diga o que você acha disso. Ele escreveu assim: infelizmente, muitos de nós ainda vivemos a vida cristã pensando da seguinte maneira: até onde posso chegar e continuar parecendo cristão? Não temos a preocupação de sermos, mas de apenas parecermos. Pensamos assim na alimentação, nos entretenimentos, na música, nas palavras, na vestimenta, nas companhias. Na realidade, nosso questionamento deveria ser: quanto ainda posso progredir na escala da santificação? Quão diferente do mundo ainda posso e devo ser? O que vocês acham disso? Choveu de comentários lá, não é? Mas eu fico pensando, se pela mente de Gease não passou a mesma coisa, quanto eu posso parecer com o mundo e continuar sendo cristão? Quantas vezes Gease deve ter dito: Eliseu, puxa vida, às vezes não precisa ser assim. O que custa? Naamã é um cara rico, vamos aceitar a riqueza dele. Ele alimentou o desejo pelos prazeres desse mundo. Gease gostaria de ser rico. Nada demais com a riqueza, desde que seja Deus quem te dê ela. E ore dobrado quando vier bastante dinheiro na sua mão. Quanto mais privilégio, maior a responsabilidade. Eu tive a oportunidade de conhecer uma Wicca. Vocês conhecem Wiccas? Sabem o que é uma Wicca? Elas não gostam de ser definidas assim. Mas, para ficar mais claro, por uma questão didática, eu vou dizer para vocês, e peço perdão se houver alguma aqui, porque elas não gostam de ser identificadas assim. Mas as Wiccas são bruxas que fazem o bem. Elas adoram a lua, elas têm rituais. São Wiccas. E uma vez, conversando com uma Wicca, ela disse assim: nós aprendemos nas nossas reuniões que quanto nos for dado, tanto nos será cobrado. Vocês entenderam a frase? Quanto for dado, tanto lhe será cobrado. Aonde está essa frase? Amigos, essa frase está na Bíblia. A palavra de Deus diz que você será cobrado pela luz que receber. E essas palavras mais claras você pode ler no Espírito de Profecia. Sabe o que o diabo fez? Ele tem tanta inveja de Deus que ele copia as mesmas frases, os mesmos argumentos, as mesmas teorias, só que ele usa para ele. Eu fiquei impressionada, porque essa menina vivia exatamente aquilo que ela acreditava. E eu fiquei pensando em mim naquele momento, quanto eu vivo a alta norma de fé que o Senhor me deu.
sabendo, tendo conhecimento de que quanto me foi dado é o que me será cobrado. A luz que recebemos, teremos que dar conta dela. Tremendo isso, não é? Olha o texto que está em Testemunhos para a Igreja, volume 3. Os membros da igreja são responsáveis pelos talentos a eles confiados. E é impossível para cristãos cumprirem suas responsabilidades, a menos que ocupem aquela posição elevada, que está de acordo com as verdades sagradas que professam. A luz que brilha sobre nosso caminho nos torna responsáveis para fazer essa luz brilhar para os outros, de modo tal que glorifiquem a Deus. Eu queria que você passasse um filme agora na sua mente, que é o campo de batalha. Nesse momento está acontecendo uma batalha na sua mente. Satanás certamente está te falando aí, nossa, mais uma daquele grupo lá, não sei o que, para vir falar aqui para vocês. Para outros, ele deve estar dizendo assim, não é bem assim, não é desse jeito. Vamos relativizar as coisas. A cultura mudou, não é mais bem assim. Para outros, ele pode estar dizendo assim, olha, isso não é um pouco de exagero? Não está demais? Deus é amor, afinal de contas, a graça bendita foi derramada. Perceberam como que algumas destas frases são verdadeiras? O amor e a graça não foi derramado? Foi. Glória a Deus por isso. Mas até hoje o diabo nos conta meias verdades. Foi o que ele fez com Eva. E sabe o que está escrito desse capítulo da história? Alguns demônios se ofereceram para fazer o trabalho. E ele disse, de jeito nenhum. Eu não posso perder isso. Eu vou pessoalmente. Amigo, eu tenho certeza que essa igreja é uma igreja especial. É uma igreja a qual tem sido dadas muitas virtudes, muitos dons. E em especial, esta igreja aqui, que é a igreja da Novo Tempo. Imagina quantas pessoas aqui cantam maravilhosamente bem, louvam a Deus de forma perfeita, pregam, têm virtudes imensas. Sabe que quanto mais nos é dado, nos será cobrado. Porque Satanás sabe, Deus ama esse aqui demais, deu vários dons para ele. Deus ama muito esse daqui, porque esse daqui está desenvolvendo os dons em louvor a Deus. Olha isso. E aí as tentações vêm, e todo o céu se abre para que a gente vença. Só que sabe o que a gente faz? Acho que dá para juntar as duas coisas. Era o que Gease pensava. Eu posso frequentar a escola de profetas, posso ser cristão, posso caminhar com Eliseu, mas eu posso também cuidar dos meus interesses. Eu posso dar vazão a esses desejos ocultos que estão aqui dentro. Eu posso viver desse jeito, não tem problema. Deus também quer que a gente seja feliz. Queridos, Deus quer sim que nós sejamos felizes, mas vivendo dentro da norma de fé que Ele nos concedeu. Engano de todas as formas é arma satânica. Se você está sendo enganado de qualquer forma que seja, que o Espírito Santo fale na sua mente nessa manhã para te lembrar de qual episódio está acontecendo na sua vida, para que você possa consertá-lo. E eu tenho visto cristãos fazerem de tudo e depois virem correndo nos pedir ajuda para consertar. Queridos, não existe conserto. Existe recuperação, cura pela mão de Deus, mas algumas consequências nós vamos ter que enfrentar. Algumas dessas consequências são para o nosso próprio bem. Eu imagino que Deus deu outras pequenas consequências para Gease, para que ele acordasse, e no entanto ele rejeitou. Uma pena que ele tenha rejeitado isso, mas nessa manhã nós ainda temos oportunidades, e eu quero deixar um verso especial com vocês, para que vocês reflitam. Está escrito assim no Espírito de Profecia, na peleja cristã, a menos que haja atento olhar no adversário e atento olhar em nós mesmos, cairemos na cilada de Satanás. Nossa segurança depende do estado de nosso coração. Mas espera lá, o coração não é enganoso? Então quem tem que ser o dono desse coração? Deus nos ajude a atentarmos para nós mesmos. Do contrário, certamente perderemos o céu.
pequenos desvios do que é correto, pequenas condescendências, parece ser uma coisa muito insignificante no presente. Mas Satanás nos conduzirá numa vereda que nos separará da justiça de Deus. Não queremos os nossos caminhos, mas os caminhos de Deus. Você foi chamado para cumprir a lei de Deus na íntegra, para não ter outros deuses diante de você, ainda que esses deuses sejam seus filhos, seu trabalho, suas coisas, sua roupa, sua comida. Eu não sei, para cada um é uma coisa diferente. Qualquer coisa pode se tornar um Deus. Nós fomos chamados a santificar a Deus nas horas sagradas, no dia de sábado. Nós fomos chamados a viver com a nossa família em meio à natureza, a falar do amor de Deus para as pessoas nas horas sagradas. E o que será que a gente tem feito no sábado? Sábado é o dia mais chato da sua vida? Ou é o dia mais feliz? Sabe, tenho visto bons cristãos serem pegos em ciladas terríveis. Terríveis. Só porque a gente pensa que tem coisa que não tem nada a ver. Amigos, adultério é pecado. Pornografia é pecado. Admirar o corpo alheio é pecado. Comer o que não deve é pecado. Porque Deus se importa sim com aquilo que entra. Porque isso forma a nossa mente. E eu posso dizer de cadeira para vocês, qual é a doença do século? Qual é a doença do século? Vocês conhecem alguém que tem depressão? Vocês sabem que a menor parte, a menor porcentagem de depressão, dos casos de depressão é biológico? A maior parte é porque nós nos colocamos em estados mentais que permitem que a doença entre. Vocês sabiam disso? Eu não quero ver meus irmãos doentes, mas eles têm me procurado sem parar. Eu não conheço vocês e desejo imensamente que no final alguém me procure e diga assim: irmã querida, você é muito bem-vinda aqui, mas esse sermão não combina conosco. Aqui todo mundo tem saúde, aqui todo mundo vive feliz, aqui as nossas famílias são perfeitas. Eu queria muito, mas em todos os lugares que eu prego isso, as pessoas choram e dizem: é isso mesmo que está acontecendo comigo, com a minha família, com algum querido. Por muitos anos, Geazi teve os melhores dons do céu ao seu alcance, mas por algum motivo, ele alimentou os próprios desejos, achando que não tinha problema nenhum. Se você está agora conhecendo esta igreja e entrando para ela, eu quero dizer uma coisa para você também. Sabe por que Deus te chamou para entrar para essa igreja? Aqui as pessoas não são perfeitas. Aqui o pregador não tem nada de santo. Está lutando como todos estão. E você entrou para o time e vai lutar também. Mas quando Deus nos chama, Ele não nos chama para ficarmos do jeito que nós estamos. Ele nos chama para nos conceder muito mais do que nós havíamos pensado ou até sonhado. Ele nos chama para nos conceder muito mais. A gente vem para Deus querendo às vezes só preencher um vazio. E Deus nos dá saúde, vida eterna, alegria, família, nos dá tudo. Se você está frequentando esta igreja, mesmo sem fazer parte do hall de membros oficiais dela, você foi chamado para um privilégio tremendo. Você foi chamado a fazer parte de um povo que foi escolhido porque sabe o que Deus quer deles. Você também não está sendo chamado para continuar do jeito que veio. Deus nos aceita como viemos à presença dEle. Mas Ele não deseja que nós permaneçamos do jeito que viemos. Temos que subir degraus. Temos que viver melhores. O pecado de Geazi foi tão grave e ofensivo a Deus, porque ele conheceu o melhor
mas ele decidiu permanecer do jeito que estava, por longo e longo tempo. Às vezes, seguir a Deus também custa caro. Às vezes, seguir a Deus também custa o olhar atravessado dos amigos, da família que não concorda exatamente com o que você está fazendo. Às vezes, perdemos algumas coisas, mas o que perdemos é para a vida eterna. E eu encontrei um texto lindo que eu quero que você leia quando chegar em casa. O livro é A Ciência do Bom Viver, página 291. Lá está escrito, queridos, isso enche meu coração. Lá está escrito que todas as coisas às quais o mundo nos privou, o céu nos indenizará muito mais. Sabe por que eu fiquei impressionada com isso? Porque o céu já é tudo de bom. E o Senhor não precisava me pagar pelo que eu perdi aqui. O que eu perdi foi por amor a um Salvador que deu a própria vida. É pouco. E mesmo assim, o seu amor eterno, o seu carinho, dizem, eu vou indenizar você pelo que você tiver perdido aqui. Tenha coragem de abrir mão de algumas coisas para ter outras muito melhores. Cresça na escada de fé, de santificação, de amor a Deus. Nós não fomos chamados para permanecer dessa forma, mas para ocuparmos uma norma elevada. Uma conversão completa é necessária antes que eles possam estar em condições de trabalhar. Isso está sendo dito de nós. Está em Testemunhos para a Igreja. Egoísmo, orgulho, inveja, malícia, más suspeitas, difamação, tagarelice, mexerico, têm sido cultivados entre o povo de Deus, até que o Espírito do Senhor tem pouco a ver com eles. Enquanto alguns que professam conhecer a Deus permanecem em seu estado presente, suas orações são uma abominação à vista do Senhor. Eles não apoiam sua fé com obras. Nós cremos que seremos salvos pelas obras? Me ajudem. Nós cremos que seremos salvos por obras? Mas qual é a prova da nossa fé? As obras. Nós não seremos salvos por elas, mas elas têm que aparecer na nossa vida. E elas não apareceram na vida de Geazi. Eles não apoiam sua fé com obras e teriam sido muito melhor para alguns nunca terem professado a verdade do que ter desonrado sua profissão de fé como fizeram. Embora professem ser servos de Cristo, são servos do inimigo da justiça e suas obras testificam que não conhecem a Deus e que seu coração não obedece à vontade de Cristo. Fazem da religião uma brincadeira de criança e agem como crianças birrentas. Não é o caso desta igreja, mas o texto combina com o sermão, não é? Nós não vamos, em nome de Jesus, agir como pessoas que fazem da religião só um lugar para frequentar. Só uma brincadeira, porque ela não é. Disso depende a vida eterna das pessoas que você mais ama, da sua casa, dos seus filhos, do amor da sua vida, dos seus pais. Um sacrifício vivo são as palavras de Paulo para nós. O que será que é sacrifício vivo? Por muito tempo eu tentei entender isso. Sacrifício vivo. Significa que você vai andar por aí, mas é um sacrifício ambulante. As pessoas vão olhar e vão dizer, nossa, esse aí é um sacrifício ao Deus eterno. E sacrifício não é uma coisa ruim como alguns pensam. A Bíblia diz que quando os israelitas ofereciam sacrifícios, isso chegava como incenso suave ao trono de Deus. Que seja assim a sua vida. Um cheiro suave na presença do Senhor. Que o Senhor olhe para nós e diga, esse é um servo que vai andando ali e a minha luz resplandece nele. Que coisa tremenda. Que nós não sejamos como Geazi. Por tanto tempo cristão, mas sem fazer diferença nenhuma na vida das pessoas. E o pior, quando nós não vivemos a alta norma de fé que professamos, sabe o que acontece? O espírito de profecia diz que Geazi colocou em risco a salvação de Naamã.
porque aquele homem tinha sido tremendamente impressionado pelo poder de Deus que ele tinha visto na cura que tinha recebido. Gease quase jogou tudo por terra. Tomara que não sejamos pedra de tropeço, mas que as pessoas nos procurem para saber que Deus é esse que nós servimos. Amigos, é verdade que o céu todo está aberto e disposto a nos socorrer, mas disso depende uma coisa: a sua escolha, a minha escolha. Poder de decisão nós temos na nossa mão. Ele é perigoso, mas se for entregue nas mãos de Deus, nós faremos as melhores escolhas, não tenha medo. Mas procure saber do Senhor, interrogue a Deus qual é a norma de fé para a sua vida. Qual é o pontinho que tem que mudar nesse momento para deixar de ser simplesmente um cristão, para receber o Espírito Santo de Deus. Para receber o Espírito Santo de Deus. E aqueles que cumprirem esta norma, aqueles que viverem de acordo com a luz que receberam, vão herdar a vida eterna com Jesus. E eu tenho uma boa notícia para vocês: não vai demorar. Não vai demorar. Logo, logo Jesus está voltando. Todos os acontecimentos nos dizem isso. Se você veio aqui nessa manhã com a esperança já morta, pensando que frequenta isso aqui há muitos anos e que Jesus não volta, que até o seu avô esperava Jesus voltar, eu quero te dizer uma coisa: chegou a hora. Deus seja louvado. Chegou a hora. Nós vamos estar juntos, vendo aquela mãozinha pequenina surgir no céu, uma nuvem escura, que vai se abrindo, e vai se abrindo, e vai se ampliando, e vai crescendo. Você sonha com isso? Você sonha com isso? Eu sonho com isso. E nós vamos estar juntos lá. Nós vamos estar de pé para dizer: esse é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos juntos. Separados, espalhados por outras igrejas, mas juntos naquele momento, recebendo o Senhor a quem nós tanto esperávamos. Que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Que os erros que talvez ocultos no nosso coração, nós estamos cultivando, mesmo ainda sendo cristãos, sejam deixados de lado nessa manhã. Que essa não seja simplesmente uma manhã de sábado, mas seja uma manhã de salvação para você e para sua família. Que seja uma manhã de decisão. Interrogue ao Senhor. Diga a Ele o quanto você deseja ser feliz, o quanto você deseja viver o céu ainda caminhando aqui nessa terra. E você vai descobrir, você vai sentir, vai ver com os olhos da fé, anjos vindo ao seu socorro. Que Deus seja louvado.